E aí galera, aqui quem fala é o professor Lucas e no vídeo de hoje vamos dar início à trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial ela foi caracterizada por um conflito armado entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, que se estendeu às demais potências imperialistas naquele momento, em 1914. Foi uma guerra que durou 4 anos, que foi de 1914 até 1918 e se estendeu por um número de 14 milhões de mortos. E a importância dela foi que ela sacudiu, ela mudou completamente a geopolítica da Europa. A Europa nunca mais foi a mesma depois da Primeira Guerra Mundial. Mas para entender esses conceitos da guerra, qual foi o motivo, qual foi os preceitos que levaram a essa guerra em nível mundial, temos que entender o que antecedeu ela. Primeiro temos que voltar lá para a Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana terminou em 1871. E depois dessa guerra, a Europa passou por um movimento técnico-científico que ganhou o termo Belle Époque. O que foi a Belle Époque? Todo o desenvolvimento intelectual e científico que teve na Europa de 1871, com o fim da guerra, até 1914, foi caracterizado por esse período, que foi o quê? O aumento da arte, o aumento da valorização cultural europeia, a criação dos carros, do telégrafo, tudo aquilo que enriquecia a cultura europeia teve um desenvolvimento científico muito grande nesse período. Isso fez com que todos os países da Europa estivessem no alto glamour, na alta classe daquele período. Só que, como vocês sabem, a Belle Époque ela teve seus momentos bons e seus momentos ruins, do mesmo jeito que a tecnologia veio para favorecer a vida do ser humano com um avanço científico que mudaria a vida para sempre, ela também trouxe algo tendencioso para aquele momento. E quais foram os mais naquele momento? Foram as criações dos armamentos bélicos mais utilizados na Primeira Guerra Mundial. Mudou totalmente a figura da guerra. Foram criadas metralhadoras, semi-metralhadoras, fusíveis, os tanques de guerra, os aviões deixaram de ser de reconhecimento e passaram a ser para combate, os navios, os submarinos começaram a ser utilizados e projetados para a destruição, para a guerra. Só que esse momento de evolução se estendeu até a guerra. Mas o que levou? Qual foi a causa que levaram os imperialistas europeus para a guerra? O primeiro fator de suma importância é entender que o quê? Quando vocês estudam o crescimento das potências imperialistas, vocês têm que entender que todos os países europeus estavam brigando por o quê? Expandir os seus territórios. E eles expandiram seus territórios aonde? Na África, na Ásia. E essa expansão de território causou disputas entre eles. Porque quanto mais um crescia, o outro queria crescer mais, queria expandir mais, levar a sua influência, a sua cultura e o seu domínio a outras áreas. Então isso causou uma disputa entre eles. Então eles estavam com o ego inflado. Cada potência queria ter poder maior que a outra. Outra coisa que aconteceu que fez com que esse momento da Belle Époque tomasse uma característica diferente foi o que? No início do século XX, a Alemanha se unificou. Todos os países germânicos se unificaram na Alemanha. E além dela se unificar, ela começou a se expandir como uma indústria acelerada. A sua produção industrial começou a acelerar muito. Isso causou um certo receio ali na Inglaterra, causou um certo receio ali na França, porque desde a guerra eles tinham um receio da guerra prussiana ali, que eles não sabiam mais ou menos como se resolver. Então isso meio que preocupou a Europa, esse desenvolvimento da Alemanha muito rápido. E isso causou o quê? Uma tensão. Essa tensão foi caracterizada por um momento chamado como a Paz Armada. O que foi a Paz Armada? Toda a Europa estava preparada para a guerra, mas não declaravam guerra. E nesse momento começou a se configurar algumas partes importantes. Entre elas foram o quê? A formação da Tríplice Aliança e a formação da Tríplice Entente. A Tríplice Aliança foi formada pelo Império Alemão, nesse momento que estava se industrializando fortemente, o Império Austro-Húngaro, que era o seu vizinho, e pela Itália. Essa Tríplice Aliança foi formada. Do outro lado, como oposição àquele momento, criou-se a Tríplice Entente, que foi formada pelo Reino Unido. Vendo que aquilo não estava muito interessante para eles, se une com a França e se une com a Rússia nesse momento e cria-se a Tríplice Entente.
Nesse momento, a Europa toda estava passando por um momento de paz armada. Todos os países europeus estavam prontos para uma guerra, mas faltava um motivo. Qual seria o motivo que desencadearia a Primeira Guerra Mundial? Pessoal, no próximo vídeo vamos dar início à guerra. Como iniciou a guerra, o conflito armado na Primeira Guerra Mundial? Como que uma guerra de movimento se tornou uma guerra de trincheira e ficou caracterizada pelo resto da história militar como uma guerra quilômetros e quilômetros